Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, né, queridos, estamos aqui para gravar mais um áudio, tá, gente? Eu vou estar aqui respondendo isso aqui e dizendo para vocês, certo? Eu vou ler aqui o comentário, né, da pessoa e a gente vai conversar sobre isso aqui. Quero ser breve, né? Se Deus quiser falar um pouco mais, Ele fala, certo? Mas vamos lá, queridos. Né, deixa eu abrir aqui os comentários, né, pra gente ir conversando aqui. Aí a pessoa diz assim: e quando diz que perdoa, né, mas não quer voltar pro casamento e mora com a amante, será que o perdão é da boca para fora nesse caso? Gente, entendam bem aqui, o perdão, certo? O perdão, ele não é para restaurar casamento. O perdão do seu marido, certo? Não é para restaurar o casamento. O perdão, a gente sabe que o perdão, ele é necessário sim, para que haja uma restauração de casamento. Certo? Lógico. Mas o perdão, ele não é regra. O perdão, ele não é uma regra para se ter o casamento restaurado. Certo? Entendam bem que o perdão não é uma regra, certo? Não é uma regra. Ah, perdoei, meu marido volta. Perdoei, meu marido volta. Não. Não é assim que funciona, certo? A gente sabe que o perdão, ele é essencial numa restauração de casamento. É como eu sempre digo para vocês, certo? O perdão de uma restauração de casamento é 70%. É 70% ali do caminho andado. Por quê? Porque muitas pessoas, elas se separam por falta de perdão, gente. Certo? Por causa do orgulho, certo? De não pedir perdão a outro, de não querer perdoar outra pessoa. Então, muitas separações é por falta de perdão. Certo? Muitas separações é por falta de perdão. Agora, né, isso não quer dizer, como eu disse para vocês, né, que o perdão, ele é essencial, logicamente. Ele é essencial numa restauração de casamento. Ele é essencial, imprescindível que haja, porque se não houver o perdão, como você vai viver uma restauração? Certo? É o princípio, certo? O perdão, ele é o princípio de um casamento. Se a pessoa não sabe perdoar, não consegue perdoar, vai viver um casamento? Não vai. Porque uma das princípios do princípio do casamento é um saber perdoar o outro. Certo? Né? Porque todos os dias o marido vai errar com a esposa vai errar com o marido. E um dos fundamentos é o perdão. Por isso que Deus deu, né, o perdão, para que as pessoas perdoem uma... Peraí, gente. Me engasguei aqui, gente. Eita. Eita, Jesus, minha casa, socorra-me. Então, gente, voltando aqui, né? Dando tossida aqui, engasguei-me aqui com a minha própria saliva, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, o princípio de um casamento, né, dentro de um casamento tem que haver perdão, né? Ambos têm que estar se perdoando, né? Porque nós erramos, gente. Nós somos pessoas errantes. Nós erramos com os nossos maridos erram com a gente. Então, Deus deu o perdão para isso, né? Pra gente se perdoar sempre que um cometer erro com o outro, né? O outro saber perdoar. Como eu disse para vocês, 70% da restauração do casamento é o perdão. Por quê? Como eu disse para vocês, as pessoas, a maioria se separa por falta de perdão. Não é por traição, né? Não é por houve traição, mas não foi por falta de perdão também, né? Então, as pessoas, elas são
orgulhosas, não querem perdoar os seus maridos, não querem perdoar as suas esposas, por algumas coisas pequenas que elas fizeram. Então Deus nos deu a dádiva do perdão. Agora, como eu disse para você, o perdão ele não é regra para se restaurar casamento. Ah, eu perdoei meu marido vai voltar. Tu perdoou ele hoje. Vamos dizer, né, um exemplo. Tu liberou o perdão hoje pro teu marido, isso não quer dizer que ele vai voltar hoje para tu só porque tu liberou o perdão hoje para ele. Certo? Né? O perdão é uma coisa à parte, certo? Né? O perdão ele é necessário sim para se ter um casamento restaurado, porque se não tiver perdão, você não vai viver com a pessoa nunca, meu filho. Você não vai conseguir viver com uma pessoa sem ter o perdão dela, vai? Você não vai viver com uma pessoa sem ter o perdão dela. Você não vai conseguir viver com uma pessoa sem ter o perdão dela, sem ela ter lhe pedido desculpa ou perdão, você a ela, certo? Não vai ter uma convivência boa, certo? Você não vai ter uma convivência boa com esse marido, com essa esposa, sem o perdão de ambas as partes. A convivência vai ser insuportável, certo? Tem muitas pessoas que retornam seus casamentos sem... Você vê pessoas aí que retornam por seus casamentos, mas sem se perdoarem de fato, certo? Sem se perdoarem de verdade, perdoaram de boca. É por isso que muitas não conseguem conviver com seus maridos. Por quê? Porque não conseguiram, de fato, né? Elas disseram que perdoaram seus maridos, certo? Muitas dizem, né, que perdoou. Ah, eu perdoei meu marido, mas perdoou de boca, queridos. Perdoou de boca. Aí o que acontece? Essas pessoas não vão conseguir viver por muito tempo, né, com o seu marido, porque não conseguiu perdoar de fato, verdadeiramente de fato. E aí, o que acontece? Separa-se de novo, certo? E aí vem a separação de novo para essa pessoa, porque eles não vão conseguir conviver como, né, como marido e mulher, não vão conseguir conviver, é horrível. Conviver com uma pessoa que você não conseguiu, né? E outra, é horrível. Conviver com uma pessoa que você não conseguiu perdoar e que você não perdoou. É horrível viver com uma pessoa assim. Certo? Você não vive, você vegeta. Certo? Então, necessário, a gente sabe que o perdão é necessário. Então, como eu digo pra vocês, 70%, né, é o perdão. 70% é o perdão. Agora, né, não é tudo, certo? Não é tudo. É necessário, certo, que haja outros tipos de mudança, né, ali, né? Não é só a questão do perdão. Perdão seria 70%, mas não é só o perdão, certo? Não é só o perdão. É mudança de atitude da pessoa, é decisão, certo? É também tomar decisão, é mudança de decisão, de atitude e muitas outras coisas envolvidas ali, para que esse casamento realmente seja, né, um casamento. Então vejam só, como eu sempre digo para vocês, o perdão ele é necessário, certo? É necessário. Sem perdão não há restauração, queridos. Sem perdão não há restauração. Não existe restauração de casamento sem perdão, certo? Não existe restauração de casamento sem o perdão. Não existe. Mas isso não quer dizer que o perdão é a regra, certo? É a regra para a pessoa voltar para o casamento, certo? Ah, eu perdoei, então agora meu marido vai voltar para mim. Meu marido me perdoou, a gente vai voltar. Não. Como eu disse para vocês, não é regra, certo? Não é algo automático, perdoou, voltou. Não, não é assim que funciona, né, queridos? Não é bem assim que funciona, perdoou, voltou. Seu marido, ele pode lhe perdoar, realmente, se foi você, certo? A que causou, né? Vamos dizer que foi você que causou a separação, certo? Foi você que causou a separação, foi você que pediu o divórcio, foi você que se separou, foi você que quis se separar. Vamos dizer que você foi a causadora do fim do seu casamento, certo? Então, se você foi a causadora do fim do seu casamento, seu marido lhe perdoa, certo? Isso não quer dizer porque ele perdoou você que ele vai voltar para você, não.
ele pode lhe perdoar e não querer voltar para você, certo? Então, né, o que vai definir se foi da boca para fora, na verdade, né, em algumas situações vai ser as atitudes dele, certo? Mas vejam só, né, como eu disse para você, seu marido ele pode lhe perdoar, certo? Você colocou o fim no seu casamento, foi você que quis, foi você que traiu, foi você que quis a separação, e aí ele vem, certo? Deixa eu desligar aqui. E aí ele vem e você pede perdão a ele, digamos, você pede perdão pelo que você fez, ele vai e lhe perdoa. Isso quer dizer que aí ele vai e diz pra você, eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. Ok, ele lhe perdoou, né? Ele lhe perdoou. Mas isso não quer dizer que ele não perdoou, né? Ele diz que lhe perdoou, pronto, tá ok. Ou seja, o perdão dele você já tem, não já tem? Ok. Mas isso não quer dizer que o fato dele ter perdoado você, certo? Faz com que ele torne a você, né? Queira ficar com você, certo? O fato dele ter lhe pedido perdão, de ter perdoado você pelo que você fez, não quer dizer que ele tenha, certo? Não existe nenhuma passagem na Bíblia, certo? Não existe nenhuma passagem na Bíblia que obrigue ele a voltar com você, certo? Porque isso aqui depende de uma decisão dele, certo? E não sua, certo? Então não existe nenhuma passagem na Bíblia que obrigue ele a perdoar você e voltar para você, certo? Não existe nenhuma passagem na Bíblia, certo? Nenhuma passagem na Bíblia que, então, você não pode dizer que ele lhe perdoou de boca. Ele pode ter perdoado você de todo o coração e não querer voltar para você, certo? Ele pode ter assim como você também pode ter perdoado a pessoa e não querer voltar com aquela pessoa. Pode ter havido perdão verdadeiro. Aí, né, não ter sido só apenas o perdão de boca. Embora a maioria das pessoas a gente sabe que perdoou de boca, certo? Muitas pessoas dizem que perdoou o marido, não quer voltar para o marido, mas não perdoou ele de fato, ele perdoou de boca, certo? E não quer voltar com o marido, perdoou o marido, dizem, né, que perdoou. Muitas pessoas dizem que perdoou o marido, mas não quer voltar com o marido. Ok, não existe nenhuma obrigatoriedade para voltar com o marido. Deus não obriga ninguém a voltar com ninguém, certo? Deus não obriga. Embora a gente saiba que a maioria, pelo menos 90% das pessoas que diz que perdoou o marido e não quer voltar com o marido, 90% delas perdoou de boca, né? Perdoou de boca, mas não perdoou de todo o coração. Então deixa os outros 10% para quem verdadeiramente perdoou e não quer voltar com o marido. Prefere, certo, viver a sua vida só, né? Prefere viver a sua vida só, né? É uma escolha. Deus não deu essa escolha a ela, certo? Só que ela vai perder o melhor de Deus, né, gente? Deus oferece o melhor para ela, certo? Então, se ela ama a Deus verdadeiramente, ela vai aceitar o que Deus tem para ela, certo? E muitas pessoas até conseguem perdoar de fato, verdadeiramente, consegue perdoar o marido de verdade, consegue, mas outras não conseguem. E aí vem o perdão de boca, certo? Vem o perdão de boca, certo? Então, digamos aqui, eu posso perdoar meu marido e não querer voltar com ele. Posso. Não é regra eu perdoar e ter que voltar a todo custo, de todo jeito. Não, eu posso perdoar. Mas isso não quer dizer que eu tenha que voltar com ele. Ou ele voltar comigo. Entendeu? Ou ele vir me pedir perdão, por exemplo. Ou ele vir me pedir perdão. Certo? E eu necessariamente preciso voltar com ele. Não existe essa obrigatoriedade. Agora a gente sabe que é aquilo. Não é regra. Né? Perdoou, volta, não. Certo? Porque muita gente acha que funciona desse jeito.
Existem muitas pessoas que acham que é assim que acontece. Perdoou, há uma volta. Não, a porta fica aberta, né? Quando a gente consegue perdoar o nosso marido, ou o nosso marido nos perdoa, né? Quando a gente foi o culpado por ter ocasionado a separação, tem uma porta aberta, né? Tem uma porta aberta para o retorno. Então, o perdão, ele abre portas, certo? Para uma possível reconciliação, para uma futura reconciliação e uma possível reconciliação. Então, se seu marido lhe perdoou, certo? Pode haver uma possível, né? Tem uma porta aberta, certo? Para uma possível reconciliação futura ou restauração, como a gente pode falar, né? Então, existe uma porta aberta, certo? Isso não quer dizer que vai ser no exato momento que a pessoa lhe perdoou, certo? Isso não quer dizer que essa reconciliação vai ser no exato momento que a pessoa lhe perdoou, no exato momento que você, né, perdoou, né, seu marido, ou ele lhe perdoou. Não vai ser nesse exato momento, né? Até isso acontecer, tem muita gente aqui que já liberou o perdão para o marido, já liberou o perdão para o marido, no entanto, está esperando, né, a oportunidade em Deus, certo? Ali. Tem muita gente que já liberou o perdão de verdadeiramente aqui, já liberou o perdão. Então, tá a porta aberta. Tem uma porta aberta para o retorno, né? Ela deixou uma porta aberta para o marido. Ela tem uma porta, esse marido tem uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade com ela para retornar para ele, certo? Né? Para ele retornar. Ela deixou uma porta aberta, ó, deixou, ó, quando você quiser entrar, é como se ela dissesse, olha, tá aqui a minha porta, né, tô aqui na porta. Tô aqui, a porta tá aberta, se você quiser entrar, fique à vontade. No dia que você quiser entrar, eu vou lhe receber. Então, a gente deixa, né, quando a gente perdoa o nosso marido de fato, e a gente quer um retorno com o nosso marido, né, ou a gente quer um retorno com a nossa esposa, a gente deixa essa porta aberta para quando ele quiser, para quando ele estiver pronto, para quando ele estiver preparado, ele vir entrar por essa porta, certo? Então, é uma porta. O perdão, certo? Abre portas, né, gente? A gente sempre diz isso aqui, que o perdão, ele abre portas, certo? Então, o perdão, ele é uma porta aberta para uma possível reconciliação, uma possível volta, certo? Isso não quer dizer que essa possível, essa porta que foi aberta através do perdão, necessariamente vai ser naquele exato momento que você liberar o perdão para a pessoa, ou no exato momento que a pessoa lhe perdoar, certo? Né? Muita gente aqui já conseguiu perdoar o marido, tá esperando só Deus tratar com o marido. Na hora que o marido estiver pronto, acabou, certo? Ela tá com a porta aberta para receber ele, para receber ela. No dia que Deus, né, tratou com você, né, você tá tratada, seu marido tá tratado, pronto, tá? Certo? Já tem a porta aberta. Então, com a porta aberta é muito mais fácil de haver a reconciliação. Isso é fato. Que com a porta do coração da pessoa aberta, né? Quando eu falo porta, não é essa porta de madeira de casa, não é as portas. Estou falando da porta do coração, né? A porta do perdão, ele abre porta, né? A porta do coração. Então, com a porta do coração, certo? Com a porta do coração aberta, é muito mais fácil uma possível e futura reconciliação. Porque já vai estar tudo preparado, certo? Já vai estar tudo preparado. A porta aberta, né? Tudo preparado para o retorno aí, né? Para a restauração, certo? E é isso aqui. Agora, não entenda o perdão como algo obrigatório, certo? Porque tem gente que quer usar o perdão como algo obrigatório. Não, o meu marido tem obrigação, se eu perdoar ele tem a obrigação de voltar para mim. Não, ele não tem essa obrigação. Assim como você não tem a obrigação de voltar para ele
ele também não tem a obrigação de voltar para ele, porque o perdão ele é necessário. Para que o perdão? O perdão ele é para você ter paz, porque o perdão ele liberta você, ele não liberta a outra pessoa. Lembrando que o perdão não é para fazer vai acontecer alguma coisa com a outra pessoa, não. O perdão ele liberta você. Lembre-se disso, que o perdão ele liberta a você, certo? Ele liberta a você, ele abre o seu coração para aquela pessoa, certo? O perdão ele liberta você, ele não liberta o seu marido. Então a gente tem que ter esse entendimento aqui para você ver que o marido não está obrigado a voltar para você só porque você perdoou ele, certo? Então lembre-se que essa obrigação não existe. Essa obrigação do seu marido voltar para você não existe, certo? Nem existe essa obrigação de você voltar para ele e nem ele voltar para você. O perdão, na verdade, o perdão ele trata com você. Por quê? Porque o perdão ele trata com você. Ele não trata com seu marido. Não tem nada a ver com seu marido. Ele tem a ver com você. Lembre-se disso aqui, que o perdão ele não tem nada a ver com seu marido. Ele não faz nada com seu marido, pelo contrário, ele abre porta para você viver bem com seu marido. Diferente. Mas, né, que quem vai viver bem com seu marido é você para com ele, não é ele como para com você, porque ele pode desejar não querer viver bem com você, certo? Por falta de perdão da parte dele também. Então, se ele quiser viver bem, certo? Se ele quiser viver bem com você, ele vai ter que perdoar você, para que ele tenha paz, certo? E aprenda a viver bem com você, certo? Se ele quiser ter paz. Então, o perdão, ele, certo? Ele melhora a gente como pessoa, ele faz milagre na gente. O perdão, ele faz milagre em mim, certo? E não é no seu marido. Entenda bem, por isso que ele não está nessa obrigatoriedade, tá? Ele faz, deixa eu coisar aqui minha pressão, gente. Então ele faz uma melhora a você, certo? O perdão ele lhe liberta, ele conserta você, ele abre o seu coração, certo? Ele abre o seu coração. O perdão ele faz bem a você, certo? Por isso que ele não é uma obrigação do seu marido em relação a você, não. É uma obrigação sua em relação ao seu marido, porque você tem dívida com seu marido, ou seu marido com você, certo? Então o perdão ele liberta você, ele liberta você, ele não tem nada a ver com o outro, nada a ver. Lembre-se disso aqui, que o perdão ele não tem nada a ver com a outra pessoa, nada a ver, né, diretamente com a outra pessoa, certo? Indiretamente pode ser que sim, porque você, né, se você precisa perdoar alguém que lhe ofendeu, então você tem alguma ofensa contra alguém. Então, indiretamente, você tem uma ofensa contra alguém, né? Então, você pode ter ali algo contra aquela pessoa, certo? Mas, diretamente, né, o perdão, ele liberta você. Então, é isso daqui, tá certo? O seu marido, ele não fica na obrigatoriedade de voltar para você porque você perdoou ele. E nem você fica nessa obrigatoriedade de voltar para ele, certo? O perdão não foi feito para isso. O perdão foi feito para você viver em paz uns com os outros. Tanto é que no próprio 1 Coríntios, Deus diz: eu vos chamei a paz, certo? O próprio Deus, você vê que Deus, em 1 Coríntios aqui, deixa eu abrir aqui, para ler com vocês o que foi que Deus disse aqui, ó. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, né? Tanto é que Deus aqui, né, falando sobre a questão do casamento mesmo, né? Ele deixou bem claro aqui, né, que o marido não se separe da esposa, que a esposa não se separe do marido e vice-versa. Porém, se quiser se apartar, né, se separe, se aparte. Em todos os casos, o marido, né, não fica sujeito, né, aqui, ó.
1 Coríntios 7:15, né? Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, certo? Deus vos chamou à paz. Se não querem ficar junto mais, né? Aqui não existe uma obrigatoriedade, certo? Mas como Deus só deixa 2 caminhos para o homem, né? Ele diz, ó, ou se reconcilia, você deixa a porta aberta para, né? Você tem que deixar uma porta aberta para reconciliação, certo? Né? O perdão, ele deixa uma porta aberta para reconciliação. A falta de perdão fecha essa porta, certo? Né? Por causa do coração duro. A falta de perdão fecha essa porta para o outro, certo? Fecha essa porta para o outro e automaticamente fecha essa porta para você também. E aí o mal vai vir contra você, certo? Aí o mal vai vir contra você. Então, queridos, né? Como eu disse para vocês, a pessoa não fica sujeito, né, à servidão de viver com você se ele não quiser. Ou se ela não quiser. A pessoa não fica sujeita a viver na servidão, ou seja, de voltar na obrigatoriedade de voltar para você. Ela não fica na obrigatoriedade. Esse homem e essa mulher não fica na obrigatoriedade de voltar com você, certo? Ela não fica na obrigatoriedade, tá? Agora, como eu disse para você, o perdão é necessário. Ainda que ele não queira voltar para você, ou queira ou não queira, não importa, certo? Você vai ter que perdoar de todo jeito, o perdão precisa acontecer. Porque senão o negócio vai sobrar para você, né? Porque senão Deus não vai perdoar nem os seus pecados. Como ele mesmo diz. Então o perdão ele vai libertar você. De todo jeito, seu marido voltando ou não voltando, querendo voltar ou não querendo voltar, você vai ter que perdoar de todo jeito. Você vai ter que liberar esse perdão ao seu marido, não por causa dele, mas por causa de você. Por causa da sua paz, se você quer ter paz com Deus, paz para com os homens, certo? Você vai ter que perdoar. Ou você perdoa, meu filho, a sua vida vai ser infeliz. Ou a sua vida vai ser, certo? Infeliz, sem paz, não vai ter paz, certo? Vai viver, certo? Né? Rancorosa, vai viver com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ressentimento. Você vai viver com esses tipos de sentimento, certo? Sentimento ruins, né? Porque sentimento bom não é. Você viver com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de né? Então, como eu disse para você, lembrando, o perdão ele faz bem a você. Então, ainda assim, que seu marido queira ou não queira voltar, tem a necessidade de perdoar, certo? Ela, né? É maior, certo? Para você ter uma vida boa, certo? É por isso que muita gente aí no deserto vive uma vida assim não tão boa porque não conseguiram perdoar, certo? O perdão, né, faz com que você tenha um deserto mais melhor, né? Com certeza. O perdão, ele faz o seu deserto ser de oásis, certo? O deserto, ele faz o perdão, ele faz com que o seu deserto seja de oásis, faz com que seu deserto, né, seja, né, maravilhoso, certo? Seja pleno, né? Porque muitas pessoas sofrem no deserto, é porque elas não conseguiram perdoar. Quando a gente consegue perdoar o nosso marido, a nossa esposa ou qualquer outra pessoa, a gente tem uma vida mais plena, certo? Uma vida mais feliz. E aí, constantemente, nós temos um deserto mais pleno, um deserto de oásis. Enquanto você não conseguir perdoar o seu marido ou a sua esposa, certo? Né? Independente pelo que a pessoa fez, independente do que a pessoa fez ou não a você, certo? Você vai ter que perdoar de todo jeito. Ou perdoa ou vai viver uma vida infeliz. Ou perdoa ou vai viver uma vida infeliz, ou com ele ou sem ele, certo? De todo jeito, com ele ou sem ele, você vai viver uma vida infeliz,
com ele vai viver uma vida infeliz mais ainda. E sem ele, vai continuar vivendo uma vida infeliz, enquanto não perdoar tal pessoa. Certo? Da mesma forma ele. Mesmo ele estando lá do outro lado, se ele não perdoar você, ele vai viver uma vida infeliz também. Da mesma sorte. Da mesma forma. Então, se você consegue perdoar o seu marido, a sua esposa, você vai ter um deserto bem mais tranquilo, querido. Foi por isso que o meu deserto, quando eu digo pra vocês que o meu deserto foi de oásis, por quê, né? Porque eu consegui perdoar meu esposo, logicamente. Né? Eu liberei o perdão pra ele o mais rápido possível, porque eu queria me libertar disso, eu queria me ver livre, certo? Daquela dívida que eu tinha com ele, pra eu poder viver bem, né? Eu queria me ver livre dele, assim, não dele literalmente, tá? Livre da dívida que eu tinha com ele, certo? Em questão ao perdão, né? Para não ficar devendo nada a ele, certo? Então, né? Então eu tratei logo de trabalhar isso aqui, né? Para eu poder perdoar ele o mais rápido possível, para que eu vivesse minha vida em paz, para que eu conseguisse viver a minha vida bem, sem mágoa, sem ressentimento dele. E graças a Deus, como eu sou uma pessoa fácil de perdoar, eu tenho essa maturidade, eu tenho essa facilidade de perdoar as pessoas com, né, rápido. Não passo muitos anos, certo? Para conseguir perdoar, para conseguir liberar o perdão da a pessoa. Graças a Deus, eu agradeço a Deus que eu consegui liberar o perdão cedo pro meu marido. E por isso, bem no iniciozinho do meu deserto, então foi muito bom pra mim. Certo? Consegui liberar o perdão bem no iniciozinho do meu deserto, né? E veja que ele não ficou... E eu não voltei com ele, porque eu liberei o perdão. Veja aí. Então veja aí que não existe essa obrigatoriedade, tá vendo? Eu liberei o perdão, porém, eu não voltei com ele. Certo? Eu liberei o perdão a ele, deixando a porta aberta para ele, mas a gente não voltou de imediato. Voltou? Não. Não voltou. Não voltamos porque havia perdão, porque havia a libertação de um perdão. Certo? Né? Então, não voltou. Não houve uma volta. Eu segui minha vida em paz. Então, perdão é para você ter uma vida plena. O perdão é para você, né, viver bem. O perdão, ele serve mais para você do que para o seu marido, queridos. Certo? Serve para ele? Serve, de alguma forma serve, porque você vai viver bem com ele, mas serve mais para você, certo? Digamos que é 10% para o seu marido, é 10%. Você liberar o perdão para o seu marido, é 10% para ele, mas 90% o perdão, ele faz jus a você. Ele não faz jus literalmente ao seu marido. Ele faz jus a você. 90%, certo? Né? A mágica acontece com você. Certo? A mágica acontece com você, não é com seu marido. Certo? Vai ser bom pra ele que, né? Vai ser bom sim, de certa forma vai ser bom pra ele no sentido de que você não vai viver em pé de guerra mais com ele. E ele não vai precisar viver mais em pé de guerra, porque você não vai permitir, porque você já liberou o perdão. Mas o perdão, ele faz milagre em você. Certo? Não é no seu marido. Não é na sua esposa. É em você. Então presta atenção aí. Tá certo? Então vejam. Certo? Então, como eu disse pra vocês, o meu deserto foi de oásis por causa disso. Porque eu perdoei rapidamente, então eu vivi meu deserto pleno, um oásis. Certo? Um oásis. E até hoje, porque o perdão ele é contínuo, né? A gente vai vivendo. Certo? Pleno, uma vida plena, feliz com Deus e vai-se embora. Né? Vai vivendo uma vida bem. Sem ter, né, do que o diabo nos acusar. Certo? Sem ter do que o diabo nos acusar, porque o diabo não tem mais do que acusar a mim. Ah, você não conseguiu perdoar ele, você não perdoou ele, você tá com raiva dele, você tá com... O diabo não vai ter mais do que me acusar. Certo? Nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem diante dele. Certo? O diabo não vai ter, porque eu vou estar com meu coração livre, liberto. A dívida vai estar quitada e essa é a melhor parte. Ter a dívida quitada é paz. Certo? É uma paz pra gente. Ter a dívida quitada com alguém
é paz. Ter a dívida é a coisa mais, certo? É paz. Então o perdão é para trazer paz para você, queridos, tá bom? O perdão é para trazer paz, para trazer, certo, uma vida feliz né, na presença do Senhor, na presença de outras pessoas, ou até na presença do seu próprio marido depois, certo? É para você ter uma vida plena, para você ter paz, você ter felicidade, né? Não ter nenhum ressentimento em relação àquela pessoa. Então é isso daqui, certo? Lembrando aí que o perdão não é para trazer o seu marido de volta. O perdão não é para trazer o seu marido de volta. E nem é para o seu marido voltar, literalmente. Certo? Né? É necessário sim que haja o perdão, porque sem o perdão não há restauração, né, gente? É necessário que haja o perdão. Para duas pessoas viverem juntas, certo? Em um relacionamento, é necessário que ambas se perdoem. Então há necessidade de ambas se perdoarem. Certo? Para que tenha um casamento, para que viva um relacionamento bom. Certo? Se uma perdoa e a outra não vai viver bem, logicamente. Certo? Tem que ter o perdão de ambas as partes. Certo? Mas é isso aqui. É necessário sim que haja o perdão para se ter uma restauração. Sem o perdão não há restauração, querido. Então não é restauração. Mas não é uma regra. Certo? Geral. Ah, perdoou, volta. Perdoou, volta. Não é assim. Não é atração, né? Feito ter umas heresias aí que ensinam. Que atração. Não é a lei da atração. Perdoou, volta. Como imã. O perdão ele não é dessa forma. Certo? O perdão é necessário. Certo? Mas não fica na obrigatoriedade, como eu disse aí pra vocês. Tá bom? Né? Não fica na obrigatoriedade do marido voltar. Ele pode perdoar, ter perdoado você e não querer voltar pra você. Isso não quer dizer que ele não perdoou. O fato dele não querer voltar pra você, né? Dele ter lhe perdoado e não querer voltar pra você, não quer dizer que ele não lhe perdoou. Né? Como eu disse, isso a gente depois vai falar mais disso. Isso vai depender das atitudes dele em relação, né, ao que ele fez a você. Isso vai depender das atitudes dele que ele cometeu a você, em relação ao que ele cometeu a você. Se as atitudes dele é de mudança em relação a você, então ele lhe perdoou. Se ele perdoou você e as atitudes dele em relação a você, ele lhe trata bem, ele lhe trata melhor, então ele perdoou você. Agora, se ele diz que perdoou, por exemplo aqui, se ele diz que perdoou você e ele lhe trata mal, ele lhe trata com indiferença, então ele não perdoou você. Então, o perdão, né, vai depender, né, do que ele fez a você, do como ele lhe trata também. Então, digamos aqui, seu marido veio até você, você pediu perdão a ele e ele disse que perdoou você, ok, certo? Qual é a atitude dele? A atitude de uma pessoa que perdoa é diferente, gente. Então, o que vai determinar se ela lhe perdoou de boca ou não, vai ser as atitudes dela em relação a você, certo? Vai ser as atitudes dela em relação a você. Aí ele lhe perdoa e está lhe tratando mal. Ele lhe perdoou, você foi até ele, você foi lá, se humilhou, pediu perdão a ele, ele disse, eu perdoo, né? Porque a pessoa fala de boca, logicamente, eu lhe perdoo, né? Tem que ser o coração junto com a boca. Aí, digamos que ele lhe perdoou e ele passa a lhe tratar mal. Ou até pior do que antes dele lhe perdoar. Então, nesse caso aqui, você vai saber que essa pessoa não lhe perdoou, então foi o perdão de boca. Certo? Então, se a pessoa lhe trata mal, lhe trata com indiferença, lhe maltrata, lhe humilha, faz qualquer coisa assim nesse estilo aqui, ou seja, as atitudes dele, né? As atitudes dele sempre leva em consideração as atitudes da pessoa. Se as atitudes da pessoa é contrária a uma pessoa que perdoou, queridos, então ela perdoou de boca. Então, se ele lhe perdoou, ele está lhe tratando bem, ele não lhe trata com tanta indiferença, ele lhe trata melhor do que ele lhe tratava antes de lhe perdoar, então, certo? Ele não perdoou você, certo? Ele não perdoou você. É claro que você tem que notar, né? Porque a pessoa pode estar num dia ruim e sem querer gritar com você e você achar,
assim, né, falar alto com você e você dizer, né, porque depende, né? Então isso aqui tem que observar, porque isso pode acontecer, da pessoa estar no dia ruim e de repente ele gritar com você sem querer. Aí isso não quer dizer que ele não lhe perdoou, você tem que observar, não é só isso, mas se isso acontecer com mais frequência, certo? Se isso é todas as vezes, aí sim, né? Não digo por um acidente ele gritar sem querer por você, porque, né, a gente, né, normal do dia a dia, a gente, no dia ali estressante, a gente acaba, né, se estressando ali com a pessoa até tá preocupado com alguma coisa e a gente acaba sem querer magoando a outra pessoa. Isso acontece, certo? E não é porque a gente tem nada contra aquela pessoa, certo? Tem nada contra ela. Mas é isso aqui que eu tô dizendo a você. Observa as atitudes da pessoa, dele, se ele lhe perdoou, certo? Se ele lhe perdoou, observa as atitudes dele, certo? Porque você não tem como ter acesso ao coração dele, né? Você tem acesso ao seu, você sabe. Você no íntimo, você tem como saber se você perdoou de verdade, porque o sentimento está aí dentro de você. Você sabe o que você sente. Só que aí você não tem acesso ao coração do seu marido para saber se ele de fato perdoou você. Ou você não tem acesso àquela pessoa ali. Então o que é que você faz? Você vai observar as atitudes dela, certo? Você só tem esses sinais aqui. Você só tem esse acesso aqui. Você não tem acesso ao coração, mas você tem acesso aos sinais da forma, as atitudes dele, da forma que ele lhe trata. E através das atitudes dele, né? Não é assim que a gente conhece a árvore pelos frutos, é pelos frutos dele em relação a você, certo? Então observe as atitudes dele, porque ele pode não querer para voltar agora para você, que ele ainda não, né, não está preparado, certo? Ele pode ter lhe pedido perdão, certo? Mas não querer voltar para você, não está errado. Não está errado, isso não quer dizer que ele não perdoou, certo? Ele precisa de um tempo, tal e tal e tal. Agora observa as atitudes dele, vai observando as atitudes dele. Pelas atitudes dele, você vai saber se essa pessoa lhe perdoou ou não. Agora, se ela tá lhe fazendo mal, tá lhe humilhando, tá falando mal de você pelas costas e fazendo tudo ao contrário, certo? De uma pessoa que perdoou, aí você vai saber, certo? Pelas atitudes. Então observe as atitudes. Pelas atitudes você vai saber se seu marido ou sua esposa ou outra pessoa, qualquer pessoa que diz que lhe perdoou, certo? Você vai saber se ela lhe perdoou ou não. Tá certo? É isso aqui que eu deixo para vocês, certo? Lembrando que o perdão não é regra para voltar. Não é uma regra. Perdoou, voltou. Não é assim que funciona. Tá certo? E é isso que eu deixo para vocês. Amém? Que Deus abençoe a vocês.